Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mais uma vez, nós, lideranças, membros de pastorais e movimentos, paroquianos e você, nos unimos aqui para fazer essa hosta santa, essa vigília eucarística diante de Jesus Cristo sacramentado. Sejam todos muito bem-vindos. Saúde e paz para cada um de vocês. Com o nosso canto, vamos colher sua presença, a presença gloriosa de Jesus no nosso meio. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho desta luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos com o nosso padroeiro São Geraldo a Jesus sacramentado. Senhor meu Jesus Cristo, que pelo amor que tendes aos homens, estais de noite e de dia neste sacramento, todo cheio de piedade e de amor, esperando, chamando e recebendo todos o que vêm visitar-vos. Eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento do altar. Eu vos adoro do abismo do meu nada e vos dou graças por todos os benefícios que tendes feito, especialmente por vos dardes inteiramente a mim neste sacramento,
por me terdes concedido como advogada vossa Mãe Santíssima e por me terdes chamado a visitar-vos nesta hora santa, aqui nesta igreja. Eu vos saúdo e adoro em o vosso amantíssimo coração e diante de vós faço a minha intenção por estes 3 motivos. Primeiro, em ação de graças por toda esta grande dádiva. Segundo, por compensar-nos de todas as injúrias que tendes recebido neste sacramento, especialmente dos que receberam o batismo. Terceiro, com a intenção de adorar-vos nesta visita, por todos aqueles que abandonam a vossa presença sacramental em todos os sacrários da terra. Meu Jesus, eu vos amo de todo o meu coração. Pesa-me de ter tantas vezes ofendido a vossa divina bondade, quando não ouvi a vossa voz e me entreguei à desobediência. Com auxílio de vossa graça, nunca mais ofender-vos, e para isso eu me consagro todo a vós, e renuncio à minha própria vontade, a todos os meus afetos desordenados e desejos impuros. De hoje em diante, fazei de mim e de tudo que me pertence aquilo que for de vosso agrado. Eu vos peço, ó vosso santo amor, o perfeito cumprimento de vossa vontade e a perseverança final. Recomendo-vos as almas do purgatório, especialmente as que mais precisarem de vossa misericórdia, bem como todos aqueles pelos quais eu sou obrigado a orar, para que se recomendaram as minhas orações. Por fim, desejo unir-me a vós, meu querido Senhor e Salvador, com todos os meus afetos em vosso sacratíssimo coração, e assim cumprir o vosso mandamento, amando ao próximo como a mim mesmo. Amém. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença. minhas mãos se elevam, minha voz Te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Senhor. Graças a ti, Senhor Jesus. Receba-nos, Pai, nesta hora, na tua presença, e aceita, Senhor Jesus, nossa adoração ao Senhor, nossa gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. O que é de mais precioso na nossa vida, Senhor, foi a vida que recebemos do Pai. E como ela ficou corrompida, meu Deus. Por isso, Jesus, receba a nossa gratidão por ter se doado a nós, por ter vertido o teu sangue na cruz por nós, por cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a ter essa sensibilidade de perceber esse infinito, este grandioso amor que o Senhor tem para conosco. Este amor que está sempre disposto, este coração que está sempre aberto. Nos aceite, Senhor. Nos ajude a valorizar o teu sacrifício. Nos ajude a buscarmos a nossa identidade com o Senhor, a nossa identidade filial. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa gratidão,
Receba, Senhor, a nossa prece, que hoje é prece de gratidão, que hoje é prece de louvor. Nós vamos entoar o salmo de louvor, nosso salmo de número 149. Vamos expressar a nossa alegria de estarmos aqui diante de Deus, diante de Jesus. Fizeste de nós para Deus sacerdotes e povo de rei. Fizeste de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca e espada de 2 gumes em tua mão. Fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Para exercer sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre os ferros e correntes, para aplicar-lhes a sentença já escrita. Eis a glória para todos os seus santos. Fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Busquemos na Bíblia o Salmo 149 e vamos fazer um momento de silêncio para deixar que estas palavras do Salmo entrem em nosso coração. Vamos fazer uma leitura silenciosa e cada um escolha um versículo para te inspirar na sua oração pessoal. Então vamos ler o Salmo silenciosamente, meditando para que Deus possa nos inspirar através da leitura do Salmo.
Vamos repetir então o versículo que nos inspirou? Então, cada um de nós pronuncia aquele versículo que inspirou, assim em voz alta. Aí eu vou contar até 3, no 3, aí cada um vai citar o versículo que inspirou. Amém? 1, 2, 3. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Eu peço à equipe de música que vamos repetir a primeira estrofe do Salmo. Nos alegrando no Senhor com canto novo. Fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 5 até 8. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso lê-se na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa. Quem nela puser sua confiança não será confundido. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Nela tropeçam porque não obedecem à palavra, e realmente era tal o seu destino. Repetindo o 5. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
nós iniciamos uma caminhada junto com o Padre Joel. Ele nos levou a essa caminhada para buscarmos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E durante esse período de caminhada, nós iniciamos vendo o ministério chamado de Moisés, para exercer um ministério que era retirar o povo do Egito, libertando aquele povo, e conduzir o povo de Israel, os hebreus, até a Terra Santa, a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido àquela nação, àquela geração. E durante esse ministério, durante essa caminhada pelo deserto, Moisés era um líder que tinha muitos atributos, muitas tarefas. Ele começou a se sentir cansado. E no primeiro encontro que nós tivemos, com este propósito de nos aprofundarmos na palavra e conhecer a vontade de Deus, o Padre Joel ainda nos lembrou, e nós vimos aqui na Bíblia, que durante um certo momento, enquanto se travavam a batalha lá no campo, Josué com os guerreiros à frente, Moisés estava no monte orando e intercedendo pelo povo. E à medida que o tempo ia passando, Josué, que estava com as mãos erguidas, né, impostas sobre o povo, os braços dele iam doendo, ia ficando pesado, porque o tempo ia passando e ele não aguentava mais sustentar o peso dos braços. Então estavam com ele Ur e Arão. E Arão pegou um braço de um lado, Ur pegou do outro, para que ele não desfalecesse. E durante esse período, enquanto ele estava com o braço erguido, a vitória era mantida ali pelo exército de Israel, liderados por Josué. Então nós vimos aí essa comunhão dessas 4 pessoas: Josué, Ur, Arão e Moisés, Ur, Arão e Josué. Então essa comunhão dessas 4 pessoas, cada um chamado a um tipo de atividade. Moisés liderando, Ur, eu não sei bem qual a função que ele exercia, acho que ele era ourives, se não me engano, acho que ele era ourives. Arão era sacerdote e Josué era soldado, era guerreiro. Então o agrupamento dessas pessoas, cada um com a sua habilidade, então tornou aquele povo vitorioso. E conquistaram um país ali que estava guerreando com eles naquele momento. E prosseguiu-se essa caminhada pelo deserto, o povo ia crescendo, o povo ia ficando muito numeroso, e a incumbência toda era de Josué, de conduzir, de julgar aquele povo. Acontecia atritos, acontecia disputas, contendas, disputas judiciais, e era Moisés que julgava tudo. Então Deus ordenou a Moisés que escolhesse 70 pessoas no meio dos anciãos ali, para ajudá-lo nessa missão. E assim foi. Isso foi uma ordem de Deus direta a Josué. E Josué escolheu. Então é nesse sentido que nós estamos nessa caminhada. Porque nós também fomos chamados por Deus, através do nosso pároco, para servir aqui nessa comunidade, para servir na paróquia São Geraldo. E como servos que somos, nós precisamos conhecer a vontade e o propósito daquele que nos chamou. O propósito de Deus, porque foi o próprio Deus que nos chamou à missão. Cada um na nossa pastoral, cada um de nós com uma certa habilidade. E nós vimos também na semana passada uma reflexão sobre São Paulo, na sua carta aos Efésios. Meditamos no capítulo 4 de Efésios, e São Paulo, ele fala assim: se vocês são discípulos, se vocês foram chamados a ser discípulos, é preciso que vocês mudem alguma coisa. Vocês têm que mudar a conduta de vocês. Porque ali estava
Paulo estava diante daquela igreja ali em Éfeso, as pessoas, assim como nós, aqueles membros daquela igreja, também foram chamados ao serviço. Uns foram chamados para anunciar o evangelho, outros para obras beneficentes, outros para cuidar da administração da igreja, outros uma série de outras atividades, assim como nós. E as pessoas, aqueles nossos irmãos, assim serviam de boa vontade, mas só que faltava alguma coisa. Paulo percebeu e falou assim: olha, não é assim, tem que mudar de vida. Já que vocês foram chamados a ser discípulos, tem que ser observado algumas coisas. E a primeira coisa que tem que ser observado é a conduta, tem que adotar uma conduta cristã. Vocês têm que assumir uma luta diária, uma luta contra o homem velho, contra os propósitos antigos. Temos que assumir uma luta para nos despojar do homem velho. E São Paulo diz assim: vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouviste e dele aprendestes como convém à verdade. Renunciai à vida passada. Às vezes nós lutamos contra algo antigo na nossa vida. Às vezes uma mágoa antiga que a gente insiste e teima em guardar. Nós que fomos chamados a ser discípulos de Jesus, a gente tem que aprender com ele que a primeira coisa que a gente tem que fazer é liberar o perdão. É tirar toda a mágoa, toda a raiva, toda a ira de dentro do nosso coração. Isso é a primeira coisa. Despojai-vos, pois, do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, e renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Esse renovar sem cessar o sentimento da nossa alma, isso é esforçar, é todos os dias. A gente tem que ordenar para nós mesmos, para nossa alma, que tem alguém que manda. Nós somos feitos de três coisas. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele quer tudo. É aquele que olha uma coisa bonita ali e quer aquela coisa. E a nossa alma logo já encaminha para fazer a vontade do corpo, que é a vontade da carne. A nossa alma tem o cérebro nosso para poder trabalhar para ela, e o cérebro já faz a engenharia, aquela engenharia que é para conseguir aquilo que o corpo está querendo. O nosso corpo quer descanso, o nosso corpo não quer se esforçar muito para trabalhar, o nosso corpo quer ficar deitado, o nosso corpo quer ficar naquela posição fetal, que, entre aspas, de preguiça, não quer nada. E a nossa alma tudo faz para poder condicionar o nosso corpo a essa situação. E nós temos o nosso espírito, que é aquela luzinha, é aquele anjozinho que fala: ó, isso não está certo, isso está errado. Mas às vezes é tão fraquinho que acaba sendo dominado pelas nossas vontades. As nossas vontades antigas. A gente vê uma pessoa que a gente já fala assim: não bati com esse sujeito, como o meu anjo da guarda não bateu com desse sujeito. E a gente já rejeita aquela pessoa, e o nosso espírito fala: ah, não, isso não está certo. Mas é tão grande, tão impetuosa a vontade da nossa alma e da nossa carne, que acaba subjugando o nosso espírito. Então, quando Paulo fala que nós temos que esforçar todos os dias, incessantemente, para renovar o sentimento da nossa alma, ele quer dizer o seguinte: que o nosso corpo tem as vontades? Sim, tem. A nossa alma é que domina sobre o nosso corpo? Sim. Agora, ele fala para a gente fortalecer o nosso espírito, para que o nosso espírito possa administrar, possa reger e possa dominar sobre a nossa alma, sobre a nossa mente. Porque o nosso espírito, dominando sobre a nossa alma, sobre a nossa carne, sobre a nossa mente, e a nossa mente sobre a nossa alma, nós faremos aquilo que é a vontade de Deus, se nós subjugarmos o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente coloca o nosso espírito sob a direção do Espírito Santo,
nós estaremos nos alinhando no propósito pelo qual Deus nos criou, no propósito pelo qual Deus nos chamou aqui para trabalhar. E Deus nos chamou foi para o serviço. Então Paulo fala, durante a carta aos Efésios, que nós refletimos na semana passada, nós precisamos fazer este alinhamento com Deus, nos revestindo do homem novo, criado à imagem de Deus em justiça e misericórdia. E ele nos aconselha ainda, abandonai a mentira, porque a mentira é algo terrível, que nos impede de aproximar de Deus. Porque para a gente chegar a Deus, a gente não chega sozinho, a gente chega com aquelas pessoas que estão do nosso lado. Se a gente não tiver bem relacionado como irmãos, porque Deus nos colocou como irmãos, se nós não estivermos respeitando o meu próximo, que é o meu irmão, se a gente não estiver dando a ele o respeito que ele merece como filho de Deus e usando de mentira para com ele, quando a gente assume a condição de falar uma mentira, proclamar uma mentira, nós estamos assumindo uma conduta de enganador. E enganador não é Deus. Enganador é o inimigo de Deus. É aquele que quer destruir a criação de Deus. O enganador é o inimigo da nossa alma, aquele que quer nos tirar do convívio com Deus. Então, por isso, Paulo nos recomenda incessantemente para a gente estar trabalhando na renovação da nossa alma, alinhando a nossa alma ao Espírito Santo de Deus. E fazendo dessa forma, hoje nós vamos compreender por que São Pedro, ele fala essas palavras para a gente. O que nós vimos hoje, o que nós temos hoje, é um chamado, um convite não, um chamado mesmo, é uma ordem para a gente se juntar a Jesus. E ele fala o seguinte: vocês também são pedras vivas, assim como Jesus, vocês também são pedras vivas, essenciais e fundamentais para a construção do corpo de Cristo, necessários para a construção da casa espiritual, a casa que capaz de ser sacerdócio santo, capaz de oferecer a Deus sacrifícios espirituais que lhes são agradáveis. Pedro fala o seguinte, versículo 4: achegai-vos a ele, a Jesus, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E vocês, iguais outras pedras vivas, vocês também são pedras vivas, vocês também vos tornais materiais deste edifício espiritual. Então ele fala que nós também somos pedras que vão construir um edifício espiritual, a igreja espiritual, que é a igreja viva. Este templo aqui que nós estamos dentro dele, ele foi construído bloco sobre bloco, tijolo sobre tijolo. O pedreiro, o mestre de obra, quando executou, ele fez uma amarração e partiu de uma fundação, que é a pedra fundamental. Assim, em Cristo é a mesma coisa. Cristo é aquela pedra fundamental, a pedra angular, que todos rejeitaram, mas é uma pedra muito preciosa aos olhos de Deus. E Pedro fala: achegai-vos a ele, que é pedra viva, porque vocês também são pedras vivas. E quando nós temos essa consciência de sermos o que nós verdadeiramente somos, porque nós somos isso que a Bíblia diz que nós somos, quando a gente tem essa consciência, nós temos condições de exercer dentro da nossa pastoral o chamado e o propósito que Deus nos concedeu. Exercer com autoridade, com dignidade, com autoridade. O Senhor nos diz que somos pedras vivas e essenciais. Todas as vezes que nós anunciamos que Jesus é o Cordeiro de Deus, nós estamos exercendo a condição de sacerdócio. Todas as vezes que anunciamos o plano de salvação e falamos para alguém que está desorientado, alguém que está sofrendo, que está vendo a sua vida ir por ralo, quando a gente fala: olha, Jesus é o príncipe da paz, Jesus é aquele que deu a sua vida em função
dos meus pecados, em função das minhas tristezas, das minhas amarguras. Ele deu a sua vida e verteu o seu sangue para me ligar de novo a Deus, para ter um convívio com Deus, para ter uma vida digna e santa diante de Deus. Toda vez que eu abro a minha boca para falar isso a alguém, eu estou exercendo a condição de sacerdócio. E nós somos, quando batizados, nós somos ungidos e recebemos a unção de sacerdote, a unção de profeta e a unção de rei. E nós vimos que Pedro era uma pessoa muito ousada, Paulo era uma pessoa muito ousada, e tantos outros apóstolos da igreja primitiva que eram muito ousados. E perguntamos, por que nós somos diferentes hoje? Por que nós não temos uma vida igual Pedro tinha? Por que quando nós saímos de casa, não aparece ninguém perto de nós, e olha dentro dos nossos olhos e fala, me abençoe, faça uma oração por mim? Pedro, quando saía de casa, as pessoas conheciam tanto Pedro, conhecia Jesus, que Pedro vivia por ele, que Pedro anunciava. Quando ele saía de casa, as pessoas ficavam sabendo que ele ia sair, juntavam a multidão e alguns levavam os seus doentes no leito mesmo, assim para se posicionarem onde Pedro ia passar, de modo que a sombra de Pedro passasse onde aquelas pessoas estavam. E quando a sombra de Pedro era projetada sobre aquelas pessoas, elas eram curadas. Por que Pedro era diferente de nós? Por que nós não somos como Pedro? Certa ocasião, São Paulo estava pregando e ele se estendeu na pregação, na partilha da palavra. E diz a Bíblia que avançou assim por horas, instruindo e pregando, que tinha uma pessoa assentada na janela, num segundo andar. E essa pessoa adormeceu e caiu da janela. E quando caiu, essa pessoa morreu. Paulo tinha tanta intimidade com o Espírito Santo, que Paulo desceu, foi lá, impôs as mãos sobre aquela pessoa, o defunto, e ordenou que a vida voltasse àquele corpo. E assim foi. Em outra ocasião, Paulo fala que enquanto Barnabé, ele andou muito com Barnabé, com Filipe, com outros cristãos, outras pessoas que se converteram ao cristianismo, mediante a pregação dele. Então ele conta que eles anunciavam o Evangelho, eles anunciavam Jesus, esse mesmo Jesus que está aqui diante de nós. Enquanto eles anunciavam Jesus, que Jesus era o Salvador, o Espírito Santo cooperava com eles. Eles confiavam tanto que diante de alguma situação eles falavam, ser curado, em nome de Jesus. O Espírito Santo ia lá e liberava a cura para a pessoa. Tamanha era a intimidade de Paulo. O que nós não temos que Paulo tinha? Por que somos diferentes dele? O que nos faz diferentes de Pedro, de Paulo, irmãos, é porque nós não temos ousadia. Ousadia para poder chegar na presença de Deus como filhos. Às vezes nós não assumimos a nossa condição de salvos, de santos. Não é por obra nossa não, porque nós somos pecadores. Mas o que nós temos que ter consciência é que Jesus pagou pelos nossos pecados e nós temos que correr até Ele, clamar pelo perdão dEle, clamar porque Ele nos santifique através do sangue dEle, do sacrifício dEle. O que nós temos que fazer é clamar o sangue dEle sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser perdoados e religados de novo a Deus. Às vezes nós não ousamos fazer isso, porque o mesmo que Paulo tinha, a mesma unção que São Paulo tinha, a mesma unção que São Pedro tinha, nós temos, nós recebemos no nosso batismo. Davi recebeu a unção de rei,
ele era adolescente, ele era um menino ainda, muito jovem. E demorou muitos anos para ele assumir essa condição de rei. A Bíblia nos fala, nos relata, pelos relatos, você estudando, a gente percebe que Davi assumiu o reinado de Jerusalém, ele já tinha 37 anos. Então, muitos anos depois. Então, quando ele recebeu a unção de rei, quem ungiu foi Saul, o sacerdote Saul. Ele recebeu a unção, ele continuou trabalhando como pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas, e por muitos anos ele fez isso, ele era pastor. Nós recebemos a nossa unção quando fomos batizados, e nós assim, trabalhamos em outras coisas. É aí que Deus nos quer no nosso trabalho, na nossa atividade, na nossa pastoral. Às vezes a unção que nós recebemos no batismo não aflorou ainda. Hoje é tempo, hoje é dia de pedir a Deus: Senhor, me torne sensível para perceber a unção, para viver a unção pela qual fui chamado. Então que nós possamos fazer dessa noite um momento, um marco na nossa vida. Porque nós precisamos ser restaurados, resgatados. Precisamos assumir a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, para que nós possamos contribuir na formação do corpo santo de Cristo, na formação da igreja viva de Cristo, trabalhando em nossas pastorais, trabalhando no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nos nossos relacionamentos, nas nossas redes sociais, na nossa casa. Precisamos receber essa unção. Receber não, sentir essa unção e deixar que ela aflore em nossa vida, para que possamos com ousadia também, aquela ousadia de Pedro, compreender que nós também somos pedras vivas, assim como Jesus. Foi isso que Pedro fala: vocês também são pedras vivas. Jesus é pedra viva, a pedra angular, mas vocês também são. Em Jesus vocês são pedras vivas necessárias para a construção da casa espiritual, para a construção da igreja viva. Que o Senhor nos abençoe, nos concedendo entendimento, nos concedendo conhecimento, para que possamos nos aprofundar na intimidade com o Senhor Jesus, na intimidade com o Espírito Santo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Irmãos e irmãs, estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, pois deles recebemos a nossa fé. Que Deus nos conceda a graça da fidelidade, a exemplo dos santos apóstolos. Vós quisestes, ó Pai, que o vosso Filho, ressuscitado dentre os mortos, se manifestasse aos apóstolos. Fazei de cada um de nós aqui presentes testemunhas do vosso Filho Jesus Cristo, manifestando ao mundo que somos pedras vivas e escolhidas de vossa igreja. Vós, ó Pai amado, enviastes vosso Filho ao mundo, não para condená-lo, mas para salvá-lo. Fazei que a pregação do Evangelho seja muito mais com a nossa vida do que com nossas palavras,
Assim iremos revelar a vossa face amorosa, que não faz acepção de pessoas, mas a todos acolhe com ternura e compaixão. Amado Senhor e Pai, vós enviastes o vosso Filho Jesus Cristo para semear a palavra do reino. Concedei-nos colher na alegria os frutos da palavra que nossa paróquia tem semeado com o nosso trabalho evangelizador. Deus Santo e imortal, vós que enviastes vosso Filho Jesus Cristo para reconciliar o mundo convosco, pelo seu sangue de cruz derramado, fazei que todos nós, conselheiros, colégio dos anciãos, lideranças, membros de pastorais e movimentos e fiéis, sejamos verdadeiros colaboradores na obra da reconciliação, primeiramente entre nós mesmos e depois com todas as pessoas. Eu convido a todos para fazer a sua oração em silêncio. Os coordenadores de pastorais, movimentos, que orem, que intercedam pela sua pastoral. Os conselheiros do Conselho Pastoral Comunitário, que intercedam pela sua comunidade. Os conselheiros do Conselho Administrativo, que intercedam pela administração da igreja. O Colégio dos Anciãos, que intercedam por toda a paróquia. Os membros de pastorais, movimento, pelo seu coordenador. E você que nos acompanha pela rede social, interceda pelas pessoas que te pedirem oração. Interceda pela sua família, pelas pessoas que convivem com você no trabalho, no seu dia a dia. Recolhendo todas essas nossas preces e pedidos no coração amoroso de Deus, rezemos todos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja em nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Rogai por nós. São Pedro Julião Eimarde. Rogai por nós. São Geraldo Magela. Rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus. Rogai por nós. Irmãos, vamos de joelho apresentar ao Senhor Jesus Cristo a nossa oração em favor da igreja, dos poderes constituídos pela nossa paróquia e por todos os seres humanos, rezando juntos. Deus e Senhor nosso, Protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo Dom Valmor e seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, Padre Joel, e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, e a cada um de nós e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar,
ou que se recomendaram às nossas orações. Tem misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade